conectado com a informação. Olá, agora meio-dia e 36 pelo horário de Brasília. Boa tarde. Olá, você que nos acompanha pela Rede Imaculada de Comunicação e sintoniza uma das emissoras Rádio Imaculada. Também nos acompanha no YouTube, no canal Rede Imaculada de Comunicação e também nos assiste pela TV Imaculada. Paulo Teixeira, a Receita Federal libera nesta semana a declaração pré-preenchida do imposto de renda. A expectativa é de que 6 em cada 10 contribuintes optem por essa modalidade para prestar contas. Você sabe o que é isso? Eu não sei, mas nós vamos descobrir agora com o Vitor Hugo de Lima Rocha, ele que é CEO do Evidência Contabilidade. Olá, seja muito bem-vindo, Vitor Hugo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Núria. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente. Então conta pra gente, o que é essa declaração pré-preenchida que a Receita Federal libera agora? E a gente vai falar também sobre vantagens e desvantagens de fazer a declaração, as formas, né, que o governo disponibiliza, as vantagens e desvantagens. Vamos lá, Núria. Nada mais é essa declaração pré-preenchida, o governo já disponibiliza as informações para o contribuinte. Então, ele acessando essa declaração, teoricamente, é para vir todas as informações da declaração dele, como renda, como saldos bancários. Então, ele tem menos trabalho e uma possível, diminuir o risco de cair numa malha fina. Porém, é muito importante, frisar, como a gente já falou da outra vez, que a responsabilidade é de quem está fazendo a declaração de contribuir. Ele foi lá, optou pela pré-preenchida, já trouxe os dados de forma automática, porém, se tiver algum dado incorreto, a responsabilidade é do contribuinte fazer essa correção. Vitor, mas puxou o salário meu, deu o informe de rendimento lá de salário está errado. Então, você deve corrigir, não se pode, você deve corrigir, tá? E lembrando que vai estar disponibilizado a partir de amanhã, dia 1/4, a pré-preenchida. Esse foi um grande debate, porque o governo não disponibilizou, a declaração se iniciou dia 17 de março, porém a pré-preenchida, houve um atraso lá nas informações internas da Receita, só vão disponibilizar a partir de amanhã, se não houver nenhuma prorrogação. Porém, só para via de conhecimento, hoje, às 10 horas da manhã, já tinham sido entregues mais de 5 milhões de declarações. É muita coisa, né? Você já entregou, Paulo Teixeira? A minha não estava no meio desses 5 milhões. Nem a minha, porque eu estava esperando a pré-preenchida, porque é mais fácil. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comecei lá a fazer a minha pré-preenchida e eu não gostei do resultado do que eu vou restituir ou do que eu vou pagar. Eu posso cancelar essa pré-preenchida e fazer a outra? Na verdade, se você optou, Núria, pela pré-preenchida e faltar alguma informação, você deve adicionar as informações faltantes. Vamos supor um exemplo. Não lançou o plano de saúde, não lançou alguma escola, alguma instituição de ensino. Aí você pode fazer todos os lançamentos, porque a grande dúvida do pessoal, igual você falou, não gostei do valor que ficou a restituir. E o pessoal fala, compensa qual modelo, a completa ou a simplificada? Então, qual que é a orientação? Lance todas as despesas que você possui, que são dedutíveis do seu imposto de renda, como dentista, plano de saúde, instituição. Aí você lança completo, se tiver dependente. Aí no final, o próprio programa já vai te dar, se você entregar pelo modelo simplificado, vai ter R$100 a restituir. Se entregar pelo modelo completo, R$300. Então, nessa modalidade, você entregaria pelo modelo completo, que está dando um valor maior a restituir. E caso contrário, se for imposto a pagar. Pelo completo está dando R$1.000 a pagar, pelo simplificado está dando R$700 a pagar. Aí você opta pelo simplificado. Sempre a forma mais vantajosa para o contribuinte. Mas para ele saber isso, é só ele lançar tudo que ele tem. Vitor, geralmente eu opto pela simplificada, nem vou lançar os meus gastos. Eu sempre aconselho, lance e depois verifica qual é o melhor modelo para você dali. Às vezes você poderia restituir um pouquinho a mais, e deixa de declarar, de informar alguma coisa e acaba passando. Vitor Hugo, ontem eu vi na internet uma história estranha. Eu falei, deixa eu perguntar para quem entende. Uma moça disse que o namorado pagava os boletos da faculdade dela e que o namorado queria esses boletos para poder declarar no imposto de renda. Faculdade, escola, o senhor tinha falado que tem um valor. Faculdade dá também para a gente declarar? E se for de outra pessoa?
Ô Paulo, gastos com instituições como faculdade, desde a pré-escola, ensino fundamental, esses gastos são dedutíveis, pode declarar. Porém, existe um limite ali, é 3.500 e pouco. Então, se você gastou 30 mil de gasto com educação, ele só vai deduzir, infelizmente, do valor aquele gasto de 3.500 e pouco. Se for namorada não é dependente do imposto de renda. Então, pode declarar os gastos dos dependentes. Aí você tem que pegar ali, se é cônjuge, se é companheira há mais de 5 anos, filhos. Se for nessa situação como dependente na forma legal, você pode sim e deve fazer o lançamento dessa despesa, né, com gastos com faculdade, pós-graduação, isso tudo entra como dedução. Então, sempre muita atenção se essa outra pessoa se enquadra como dependente na sua declaração. E lembrando, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o Vitor e o Miguel é filho do Vitor. Se o Miguel tiver alguma renda, não é só a despesa que você declara, você também tem que informar a renda desse dependente. Então, geralmente, na maioria dos casos, quando o seu dependente possui algum rendimento, não é benéfico colocar ele na sua declaração, porque provavelmente vai subir a alíquota do teu imposto. Quando você tem um dependente que tem renda, ele continua sendo seu dependente? Núria, ele pode ser seu dependente, porém vai unificar os valores dos rendimentos. O que geralmente, o que acontece? Vamos supor que você faz se esse dependente está obrigado a fazer a declaração, atingir o valor também. Então, se você fizer de forma separada, vai dar menos imposto para ambas as partes. Se você unificar numa declaração só, o que acontece? Aumenta a base de cálculo, a alíquota. Então, geralmente, quando tem dependente com renda, não compensa, a não ser com um rendimento muito baixo e esse dependente tiver muitas despesas dedutíveis, aí nesse caso, mas é muito raro, viu? Geralmente, assim, via de regra, quando o dependente tem rendimento, não compensa lançar ele na declaração. Pode, mas provavelmente o imposto vai ficar mais caro. Ô Vitor, quais que são os documentos, os papéis, os comprovantes que a gente precisa de ter em mãos para fazer a declaração do imposto de renda? Ô Paulo, então vamos lá, o principal é o rendimento de salário, né, geralmente você pega, a empresa fornece já esse documento, aí precisa dos informes de rendimentos bancários, que é o extrato do imposto de renda. O pessoal tem muita dúvida quando fala do extrato do banco, ele vai lá e tira o extrato do dia, pega o saldo. Pro imposto de renda, se você entrar no aplicativo ou no Internet Banking, já vai ter opção lá, imposto de renda ou informe de rendimentos, porque sai um extrato específico para o imposto de renda, que lá só vai pegar o saldo do 31/12/2024, no caso desse ano. Então, você entra no aplicativo do seu banco, que ele já vai fornecer o extrato específico do imposto de renda. Então, informe de salário, informe de rendimentos bancários, se você tiver algum documento, carro, casa, moto, qualquer bens, você precisa também declarar e possuir esse documento. Se houve alguma aquisição no ano anterior, no ano de 2024, você precisa estar informando, né, essa aquisição ou essa venda dos seus bens. Se você tiver dependente, né, pegar ali na regrinha, se for filho, cônjuge, os documentos desse dependente, como CPF, data de nascimento, nome completo. Então, a partir do momento que você está obrigado a fazer a sua declaração, todas essas informações devem constar na sua declaração. Aí, despesas médicas, plano de saúde, se tiver recibo com dentista, se tiver gastos com educação. Vitor, mas eu pago a escola para o meu filho, como que eu faço? É só você solicitar para a escola informe de pagamentos, que eles já sabem qual que é o documento, ele vai te fornecer o valor que foi pago ali no decorrer do ano de 2024. Você falou em bens, me lembrei aqui, o imóvel, ele precisa ser declarado? Um apartamento, casa, um sítio? Núria, todos os bens precisam ser declarados. Então, casa, apartamento, moto, carro, qualquer bem que o contribuinte possua, precisa constar na sua declaração. Terreno também, tá? Se não for casa, terreno, sítio, tudo isso deve constar. E a pessoa que vendeu um imóvel, ela tem até quanto tempo para... Porque existe a declaração que você não paga isso quando você tem um prazo ali, o dinheiro caiu na sua conta. Vamos supor, eu vendi meu apartamento por 200 mil. Então, esses 200 mil caíram na minha conta. Como é que eu declaro isso e quanto tempo eu tenho para não pagar sobre isso até comprar um novo imóvel? Parece que tem uma história assim, né? Então, vamos lá, Núria. Quando a gente fala sobre venda de imóvel, existe uma situação que é bem complexa. Primeira coisa que o contribuinte tem que fazer, entender. Se ele possui um imóvel que está declarado lá em 200 mil e valorizou esse imóvel e na época da venda ele vendeu por 300 mil,
o governo entende que ele teve R$100 mil de ganho de capital. Então, ele tributa 15% desse valor sobre os 100 mil, que deve ser pago até o final do mês seguinte da operação. Então, se vendeu hoje, 31 de março, tem que pagar esse imposto de 15% de ganho de capital até o final de abril, não na próxima declaração do imposto de renda, tá? Então, se você tem um imóvel declarado, vendeu esse imóvel por um valor maior, esse valor é considerado ganho de capital e o governo quer tributar 15% em cima. Porém, existem algumas hipóteses de isenção. Por isso que é muito importante o contribuinte buscar a consulta de alguém que entende para ver se ele se aplica nesse caso. Um exemplo, se a pessoa possui um único imóvel no valor de até 440 mil e ele fizer essa venda, ele está isento de pagar esse imposto de ganho de capital. Porém, só pode ser aplicada essa regra uma vez a cada 5 anos. Se o contribuinte vendeu o imóvel dele, vamos supor que lá 600 mil, e vai aplicar num outro imóvel aqui no Brasil dentro de 180 dias, também ele está isento de pagar esse ganho de capital. Então é muito importante ele buscar essas regrinhas, porque senão ele já sai apavorado, fez a venda, já paga um ganho de capital lá e acaba, né, pagando imposto que talvez enquadraria na isenção. Se for algum imóvel adquirido, eu preciso confirmar o ano, mas acho que 1969, anteriormente, também existe a regrinha de isenção. Então, existem várias regrinhas que devem ser consultadas, cada caso é um caso, mas pode ser que você se enquadre em alguma delas. Se não se enquadrar, via de regra, a diferença da compra com a venda, 15% em cima. É isso, o governo está sempre ali, né? O governo é muito esperto e a gente precisa de ser esperto também, né? Tem que ir atrás de especialistas. Ô, Nuri, Paulo, deixa eu só fazer um adendo aqui, quando nós falamos sobre venda, o pessoal vira e mexe e fala, eu comprei por 200 mil, hoje vale 500 mil de mercado. Sempre o valor da aquisição, tá? Não pode chegar lá no imposto de renda e atualizar seu imóvel para 500 mil. Quando você fizer alguma reforma, ampliação, você pode agregar esse valor juntamente com os documentos fiscais. Então, se você for fazer alguma reforma, pega lá a nota fiscal do material, do prestação de serviço, mas nunca, via de regra, você vai pegar esse valor do seu imóvel e atualizar ele por valor de mercado. Vitor, mas quando eu comprei, era 300 mil e hoje valorizou. Ó, que bom, valorizou. Foi para 600 mil, infelizmente o governo entende que você ganhou 300 mil nessa venda e vai querer 15% em cima, se não se enquadrar em nenhuma hipótese de isenção. Ou seja, para o imposto de renda não é bom seu imóvel valorizar, viu, Paulo? É, que coisa, né? Ô Vitor, uma importante forma de ajudar as pessoas ainda esbarra no desconhecimento da sociedade, as doações de imposto de renda a projetos sociais. Como que funciona isso? Ô Paulo, existe, né, não são todas, a pessoa precisa pesquisar, né, existem alguns fundos de incentivos a criança, adolescente, idoso, incentivo à cultura, audiovisual, desporto, que você pode fazer durante o ano e depois deduzir na sua declaração, né, então a gente sempre fala, busca saber se essa empresa é credenciada, esse fundo, né, geralmente quando, vou doar para tal fundo, é mais fácil você já ver que esse fundo é dedutível no imposto de renda, que geralmente ele já tem o projeto para dedução, mas Vitor, não fiz nenhuma dedução durante o ano, não fiz nenhuma doação, como que eu faço? Você pode fazer diretamente na sua declaração, né, para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. E o legal é que você pode já destinar essa doação para o seu município, né? Então, por exemplo, aqui em Tanabi, onde fica o escritório, até teve um evento que a gente fez para conscientizar os empresários e contribuintes que pode doar parte diretamente na sua declaração. O único detalhe é que você só pode vai ter lá, doar diretamente na declaração. Aí você escolhe o município, tudo bonitinho, se é fundo da criança e do adolescente, o sistema já fala, nesse teu caso está permitido doar R$100, ele já te mostra o valor que é permitido fazer a doação. Detalhe só pode para as declarações de modelo completo, infelizmente simplificado, não acaba entrando. E tem uma grande barreira, Paulo, Nura, que é? A pessoa vai fazer a doação, ela já precisa recolher esse imposto ali na hora. Então, vamos supor que ela tem R$300 de imposto a restituir. E ela deu lá que ela pode doar R$50 desse imposto. Então, o governo já emite um DARF de R$50 a doação, ela paga, e depois, em vez dela restituir 300, ela restitui 350. Então, isso acaba sendo uma pequena barreira que a pessoa tem que fazer o desembolso ali do dinheiro no momento, né? Eles poderiam estudar alguma viabilidade, alguma outra forma, que isso eu acho que ajudaria muito na questão da doação. E hoje, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, quando nós fizemos uma reunião aqui com os contadores do município, 90-95% das declarações acabam sendo de forma simplificada. Então, como só pode fazer essa doação para modo completo, acaba reduzindo bastante também. Olha só, outra questão, o idoso ou pessoas com mais, aposentados e pensionistas com mais de 65 anos, têm direito à isenção?
Ó, ele tem direito, quando o idoso completa 65 anos, uma parte da sua aposentadoria, ele tem um valor isento, é R$ 1.903 nos quebradinhos por mês. Quando ele atingiu, automaticamente esse valor já passa a ser isento. Vamos supor que ele ganha R$ 5.000. Então, somente esse valor de 1.903 que vai ser isento. Quando ele tirar o informe lá da aposentadoria dele, já vai vir discriminado o que é tributável e o que é isento. Então, ele não precisa ficar preocupado, como que eu vou fazer? Isso já vem de forma automática. E na hora que for informar a declaração, vamos supor um exemplo. Se ele pegar o ano inteiro ali no rendimento isento, vai dar 24 mil e uns quebradinhos. Então, já vai vir deduzido esse valor do rendimento tributável e automaticamente não vai incidir imposto sobre ele. Vitor, mas quando eu completei 65 anos, precisa fazer alguma coisa? Não, isso é de forma automática, tá? O governo, no mês seguinte, já aplica essa parcela de isenção. Vitor, e aposentados e pensionistas têm direito à isenção? Já falou. Opa! De alguma doença grave, né? Quando tem doença grave, né? Idoso com doença grave, com deficiência, e outra coisa, pessoa que às vezes não está aposentado, mas recebe do INSS aquele auxílio doença. Vamos supor que sofreu um derrame ou uma deficiência grave, não consegue trabalhar. O dinheirinho que ela recebe, ela também tem que declarar? Ô Paulo, aí vai precisar pegar qual que é a forma desse auxílio que ela está recebendo e ver se enquadra em alguns critérios de obrigatoriedade. Vamos supor que esse auxílio está recebendo de forma tributável. Se atingir os R$ 33.888 lá no ano, ele vai estar obrigado a fazer a declaração, tá? Agora, se não atingiu, ele não está obrigado. Como que ele faz isso? Ele consegue tirar o informe do INSS. Então, lá vai constar todos os auxílios que ele recebeu durante o ano. Então, se ele tiver dúvida, leve esse informe para alguém verificar se atingiu algum critério de obrigatoriedade. No caso de doenças, existe uma lista, não são todas, né? A pessoa precisa ver se enquadra em algumas listas, por exemplo, tuberculose, AIDS, tem uma série, se eu não me engano, são de 18 a 20 doenças que se enquadram. Se a pessoa se enquadrar nelas, ela precisa fazer um requerimento junto à Receita Federal, solicitando essa isenção do imposto de renda. Então, ela faz um requerimento, vai pegar o laudo médico, cada doença vai ter ali sua particularidade, aí vamos supor que a Receita Federal deu ok para aquela declaração. Ele está desobrigado a entregar a declaração? Não, ele não vai ter a cobrança do imposto de renda, porém, se atingir algum dos critérios de obrigatoriedade, ele precisa fazer a declaração informando ao governo. Vamos supor que essa pessoa tem ali mais de R$800 mil de bens, e ela conseguiu direito à isenção ali por doença, e não atingiu o valor da receita dela, da aposentadoria, mas atingiu o valor de bens, ela precisa fazer a declaração. Tá? Não vai incidir, geralmente vai para rendimento isento quando ele consegue isso, e ele vai fazer, se tiver obrigado, a declaração passa a ser só de uma forma informativa, tá? Não vai ser tributável, não vai ser nada. Então, assim, é muito interessante o contribuinte buscar ter esse conhecimento, que às vezes ele acha que só por ele ter conseguido esse benefício, já não está obrigado a fazer a declaração. Uma coisa não impede a outra, tá? O Vitor, agora uma coisa importante a gente esclarecer, que no noticiário apareceu semana passada que quem recebe até R$5.000 não vai precisar de fazer declaração do imposto de renda. Passou no noticiário, no Instagram, as notícias, o ministro Haddad, o presidente Lula, mas isso é para o ano que vem, né? Ô Paulo, e detalhe, o projeto vai tramitar ainda, eles estão ali mexendo os pauzinhos, né, eles estão fazendo esse barulho político, porque é uma coisa que eles prometeu ali antes, né, do projeto de governo deles, então eles já estão mapeando quem vai ser os que vai conduzir esse projeto, mas provavelmente deve passar, mas vai para projeto e vai valer só a partir desse ano, que é para a próxima declaração. Esse ano, não, a pessoa ganha até R$5.000, não precisa declarar. Gente, esquece, que às vezes, Paulo, foi bem lembrado que o pessoal confunde. De toda hora passando esse noticiário, isenção de 5 mil, a pessoa acaba confundindo. Então, assim, para deixar claro, é para o próximo ano e ainda vai tramitar, vai para aprovação esse projeto. É verdade, inclusive pessoas aqui vieram nos procurar, né, Paulo? Vocês que são do jornalismo, eu queria tirar essa dúvida. Porque houve um barulho muito grande na mídia, né, com relação a isso, e que realmente dava a entender, porque assim, o barulho foi junto com o começo da declaração, né, do imposto de renda, junto com a abertura da Receita Federal. Então, confundiram bem mesmo, as pessoas estão confusas. Então, assim, se passar,
é só no ano que vem. Esse ano, qual é o teto, Vitor? Esse ano é 33.888, que dá os 2 salários mínimos ali, que teve o reajuste ano passado. Então, assim, o governo chegou até a fazer um evento, né, para divulgar esse projeto e tudo mais, saiu em todos os canais de notícia, então o pessoal ficou bem perdido. Então, só para deixar claro, a renda anual tributável que está obrigada é acima de R$ 33.888. Se você pegou o informe de rendimento da empresa lá e deu 34 mil, ou passei mais a 33.900, você já está obrigado a fazer a sua declaração. Lembrando que esse é um dos critérios de obrigatoriedade, precisa ver todos os outros também. Mas, Paulo, eles vieram tirar dúvidas com a gente não tira dúvidas, né? Para quem que a gente passa? O Vitor tira dúvidas. Qual que é o seu contato, Vitor? Ó, o WhatsApp 17 o DDD 3272-3905 e tem o Instagram, que é o @evidência.contato. Então vamos lá, o WhatsApp é 17, que é o DDD 3272-3905 e o Instagram? Evidência.contábil. Ele volta, não na semana que vem, na outra semana o Vitor volta. Então, se você tiver mais dúvidas a respeito de imposto de renda, como declarar, a gente não falou das armadilhas lá da malha fina, mas a gente vai falar na próxima semana. E aí você manda suas perguntas, as suas dúvidas que a gente responde. Por hora, Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Imaculada Notícias. Obrigado, Paulo, Núria. Uma ótima semana a todos. É Muito isso. obrigado. Pega esse vídeo. Passa para os parentes, para os amigos, para os grupos. Vamos compartilhar esta informação. E amanhã a gente volta a partir de 12:10 ao vivo aqui. Então, até lá. Paz e bem. Salve Maria Imaculada. Imaculada Notícias.